Olá! Palavras que consolam e esclarecem é o que o programa se propõe em conversas com estudiosos do Espiritismo. Hoje faremos uma reflexão sobre o tema Mistérios Ocultos e recebemos a nossa convidada, Karina Ksini. Seja bem-vinda, Karina. Olá, Vanderlei. Olá, internautas. É sempre uma alegria imensa estarmos aqui em mais um programa Palavras Consoladoras. Karina, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 25, temos a seguinte orientação de Jesus. Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Pode ser singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultados aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência e a compreendê-las, está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que razão, Karina, Jesus fez esta advertência? Quando Jesus fala em relação a ocultar determinados mistérios adultos e prudentes e revelar aos pobres de espírito, ele está fazendo um paralelo entre o orgulho e a humildade. Então, essas pessoas de grande conhecimento à época de Jesus, e poderíamos, por que não, trazermos para os dias atuais, para a nossa atualidade, são pessoas extremamente orgulhosas. E os pobres de espírito não significa dizer que são pobres materialmente falando, mas são pobres no sentido de terem a menos condição em relação aos outros, do ponto de vista intelectual. Então, muitas vezes, as pessoas que são muito inteligentes, elas são muito orgulhosas do saber que elas têm. Porque o saber, do ponto de vista como um todo, é muito pequeno, porque nós somos muito ignorantes em relação a muitos aspectos e conhecimentos do nosso mundo. Então, aquelas pessoas, quando Jesus está falando isso, ele está falando das questões espirituais, não das questões do conhecimento material. Por isso que as pessoas orgulhosas, elas têm muito mais dificuldade de terem o entendimento das coisas espirituais em relação às pessoas mais humildes, as pobres de espírito, que não significam que nós estejamos falando do ponto de vista material, mas são as pessoas que são consideradas com menos conhecimento científico. Porque como nós estamos falando da doutrina espírita, a gente nunca pode esquecer que nós somos transitórios e que hoje nós podemos aparentemente sermos ignorantes, mas sermos extremamente inteligentes, porque temos uma bagagem do outro lado da vida. Então, esses pobres de espírito são transitórios. Jesus enxergava além dos olhos da matéria, ele enxergava o espírito. Então, aquelas pessoas extremamente orgulhosas, que se achavam melhor do que os outros, não lhes era dado o conhecimento de certos mistérios, do ponto de vista da espiritualidade, ao passo que as pessoas mais simples tinham um entendimento muito maior das coisas espirituais em relação aos doutos, aos chamados prudentes. E diante desta informação entre o orgulho e a humildade, o orgulho atrapalha no entendimento das verdades espirituais? O orgulho, ele nos cega. O orgulho é um sentimento que tem que ser combatido dentro do nosso coração, porque o orgulho, ele está ao lado da soberba
de nós acharmos que estamos acima do bem e do mal. Muitos orgulhosos se equiparam a Deus, são extremamente ingênuos do ponto de vista espiritual. Então, o orgulho traz, sim, uma cegueira para dentro de nós. E muitas vezes o orgulhoso, ele não acredita em Deus, ele não acredita nas coisas espirituais, porque é uma característica da pessoa orgulhosa. Então, ela não aceita que ela está errada, ela não aceita admitir determinadas coisas, ela não aceita se rebaixar, ela acha que ela está sempre acima de todos e de tudo, inclusive de Deus. Mas isso são estados transitórios, porque as nossas reencarnações, as nossas experiências reencarnatórias, elas vão derrubando o nosso orgulho, quer queiramos, quer não. Porque as nossas experiências ao longo da nossa vida, elas vão nos ensinando através da dor, da dificuldade, do sofrimento, das necessidades. Então, meio que o orgulho, ele acaba que tombando ao longo das nossas experiências reencarnatórias. Mas o orgulho, sim, atrapalha, porque a pessoa orgulhosa, ela sempre se acha acima do bem e do mal. Ela nunca vai reconhecer o erro, ela nunca vai reconhecer as suas imperfeições morais, ela nunca vai reconhecer. É muito diferente da criaturinha humilde. Eu posso dizer da criatura humilde, não necessariamente, como falado anteriormente, com relação às questões materiais, porque a gente pode ver que há muitas pessoas em condições materialmente desfavoráveis e que são extremamente orgulhosas. E há pessoas que são materialmente aquinhoadas e são pessoas humildes. Então, isso é uma característica da pessoa, do indivíduo, do espírito, das suas vivências e das suas experiências e das suas conquistas. Perfeito. Não poderia, Karina, Deus tocar os orgulhosos pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? Deus não tem necessidade disso. Não tem, porque a verdade é única para todos nós. Então, no momento em que Deus tem tanta coisa para se preocupar, que a vida vai ensinando. Então, não há necessidade dele tocar particularmente os orgulhosos. As experiências é que vão nos tocando. E mesmo porque, quando a gente fala de Deus, a gente fala de um Pai justo, amoroso, bom, de misericórdia, e que criou leis para todos nós. Então, não há distinção entre A, B ou C. E Deus não nos olha pela nossa condição material, Ele não nos olha pela nossa cor, pela nossa, se a gente tem mais ou menos, Ele olha pelo nosso comportamento, pela nossa postura, pelas nossas ações. Então, a vida é que vai nos ensinando a mudar dentro de nós. As experiências é que vão nos ensinando. Muitas vezes o orgulhoso, ele demora muito mais, porque ele é mais teimoso, ele tem mais dificuldade de aceitação, diferente da pessoa mais humilde, porque ela reconhece a sua pequenez diante de Deus, que é muito diferente do que acontece com a pessoa orgulhosa. Então, o tempo é que é o grande, o nosso maior professor é o tempo. Então a gente pode dizer o seguinte, né, que o mal, ele não tem outra forma a não ser a violência. Então o orgulhoso, ele se impõe pela violência e a pessoa humilde tem o tempo a seu favor. Então Deus sabe que cada um tem o seu tempo. Agradecemos a contribuição da Karina Ksini e envolvemos-nos de alegria com os nossos amigos que nos prestigiam, colaborando com as mensagens do Cristo. Foi um privilégio ter estado com vocês.
Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.